Oi, gente! Eu vou gravar o segundo vídeo sobre Grécia Antiga, como eu prometi pra vocês, tá bom? Dando continuidade então ao período arcaico, que foi o período da formação das polis gregas, das cidades-estado. Vimos Atenas, organização social, a questão da educação e a questão da evolução política, que é extremamente importante. E vou trabalhar agora com vocês a partir da cidade de Esparta, tá? Esparta ficava na península do Peloponeso e tinha duas características principais. Era militarista, porque foi fundada pelos dórios, que eram os povos mais violentos, como comentamos no primeiro vídeo. E era uma oligarquia, ela era oligárquica, porque tinha poucas pessoas no poder. Quem eram essas pessoas? É isso que nós vamos ver agora com a formação social, tá? Essa organização social, a divisão da sociedade espartana. Nós tínhamos na sociedade espartana os esparciatas, que são os descendentes dos dórios e por isso possuem, porque eram considerados descendentes dos dórios, possuíam todos os direitos políticos e eram os donos das terras e dos escravos, governando assim a cidade, né? E a gente, por exemplo, eles ficavam à disposição do exército e dos negócios públicos, usufruindo das terras, não praticavam o comércio, tá? Então, os esparciatas são essa oligarquia espartana. Os periecos eram homens livres, geralmente artesãos ou comerciantes, que não tinham direitos políticos, de forma nenhuma, tá? Eles pagavam impostos e serviam ao exército naturalmente. E nós temos também na sociedade espartana os chamados ilotas, que eram os escravos, ou por dívida, ou, na imensa maioria das vezes, prisioneiros de guerra. E, inclusive, esses ilotas, eles eram utilizados em treinamentos militares. Muitas vezes faziam torneios em que esses ilotas eram mortos pelos soldados espartanos em treinamento, não só pelo treinamento militar em si, mas até mesmo para ter um controle sobre o número de prisioneiros em Esparta, tá? A gente vai ver que ali eles são voltados à arte da guerra mesmo, tá? Com relação à organização social, ok, temos os esparciatos que têm todos os direitos políticos. Os periecos, que não têm direitos políticos, geralmente eram descendentes dos aqueus, tá? Que já habitavam a região, mas depois foram invadidos pelos dórios, naquela diáspora grega, como eu comentei com vocês. Mas nos interessa também saber a política espartana. E com relação à política espartana, nós temos uma diarquia em Esparta, lá é mais fácil, porque não houve tanta mudança na política. Era uma diarquia, eram dois reis. Um rei voltado a questões externas, tomando conta do exército, e outro rei para as questões internas da cidade de Esparta. Eles criaram algumas assembleias. A primeira assembleia tinha o nome de Gerúsia e era composta por esses dois reis, que eram entre os esparciatas, eram escolhidos, e 28 esparciatas maiores de 60 anos. Quais as funções dessa chamada Gerúsia? Tinha função administrativa, legislativa e judiciária. Outra assembleia era a Ápela, composta por esparciatas maiores de 30 anos. Eles elegiam os membros da Gerúsia e aprovavam ou não as suas leis. Mas também havia o Conselho dos Éforos, que eram 5 membros entre os esparciatas, entre os mais velhos, os chamados anciãos, que fiscalizavam os demais órgãos. E eles eram eleitos pela Ápela também, que eram os esparciatos maiores de 30 anos. Isso é bacana a gente ir anotando, tá? Depois fazendo a leitura novamente, fazendo anotações, eu acho que fica muito mais fácil, porque são muitas informações, tá, gente? Eu sei que não é fácil para vocês aí em casa, assim como está sendo difícil para nós não estarmos pessoalmente com vocês, tá? Com relação à educação espartana, ela tem duas características principais, o militarismo e o laconismo. O que é isso? Primeiro, militarismo todo mundo sabe, é voltado à arte da guerra. A partir dos 7 anos, os meninos deixavam de pertencer às suas famílias e passavam a serem vistos como propriedades do Estado. Eles tinham que treinar para a guerra, tá? Desde os 7 anos. E, inclusive, as crianças que nascessem com algum tipo de deficiência em Esparta eram eliminadas, jogadas no penhasco, porque para o Estado espartano era um gasto, era um peso, alguém que não pudesse servir ao exército. É horrível, mas é real, né? A gente tem que falar sobre isso. E o laconismo, porque tinha que falar muito pouco. Um bom soldado é aquele que fala pouco e obedece muito. Então não há nenhuma chance de haver pensamento crítico, justamente para que eles não questionassem essa organização política, tá? E social.
tá passando propaganda aqui, não sei se vocês vão ouvir aí na casa de vocês, tá? É bem complicado, né? Bom, as mulheres também recebiam treinamento militar, tá? Porque tinha que ficar defendendo a cidade quando os homens iam pra guerra. Então ali as mulheres têm a postura com relação às mulheres é bem diferente da postura que se tinha com as mulheres em Atenas. Fechando então essas principais informações de Esparta, eu quero caminhar com vocês para o período clássico, que é o penúltimo período da história grega. No período clássico a gente tem um desenvolvimento cultural intenso, desenvolvimento da filosofia, que vai passar a questionar a própria mitologia grega, né? Que trazia lá seus deuses, suas explicações mitológicas, que aliás são maravilhosas. Mas a filosofia traz a questão da razão, né? E vamos usar a lógica, vamos questionar esse questionamento que é tão importante, que surge no período clássico. O teatro grego, que também era usado para crítica social, a gente vê muito isso em arte, né? A comédia e a tragédia, né? Que são utilizados para fazer essas críticas sociais. O avanço da medicina na Grécia Antiga. Então, esse intenso florescimento cultural do período clássico é extremamente importante. A arquitetura grega, que é fabulosa, mas a gente vê muito isso em arte, então eu vou deixar para a gente trabalhar na aula específica de arte, para não ficar tão longo também o vídeo, tá? Agora, nesse período clássico, não foi só desenvolvimento cultural. Nós tivemos muitas guerras internas e guerras externas, que acabam levando à decadência do mundo grego. As guerras externas, nós temos um destaque, que são as famosas guerras médicas ou greco-pérsicas. Por quê? Lembram que a gente viu os persas e falamos que eles foram formados pelos medos e pelos persas? Os gregos continuavam chamando os persas de medos. Então essas guerras entre os gregos e os persas, eles deixaram conhecido como guerras médicas ou greco-pérsicas. Bom, os persas, como nós vimos, atingiram uma extensão territorial de aproximadamente de 5 mil quilômetros quadrados. Bom, 5 milhões, perdão, 5 mil é muito pouco, né? 5 milhões de quilômetros quadrados. E eles tentaram invadir também o território grego, entrando pela Grécia, território europeu, entrando pela Grécia. Só que eles foram barrados pelos gregos. Primeiro, pelos atenienses, porque as guerras médicas, elas se dividem em 3 batalhas muito importantes. Primeiro, a Batalha de Maratona, como ficou conhecida, entre atenienses e persas. Os atenienses saíram vitoriosos nessa primeira guerra e, inclusive, Milcíades, que era um soldado ateniense, percorreu 42 quilômetros até a cidade de Atenas para avisar dessa vitória. Por isso que hoje, até as maratonas que a gente tem, né, no Brasil, no mundo de maneira geral, são 42 quilômetros que os atletas percorrem, em referência a esse mundo grego, a essa guerra, né, que ficou conhecida como Batalha de Maratona. Porém, os persas não desistiram. E Xerxes vai liderar o exército persa novamente na Batalha dos Termópilas, que é a que aparece no filme 300, que aliás é muito bacana para quem gosta de história, gosta de cinema. E aí, na Batalha dos Termópilas, Leônidas, que é o rei espartano, acaba sendo traído, porque o Conselho dos Éforos também, né, já existia corrupção desde sempre, tá, gente? Não foi invenção do Brasil. E lá o Conselho dos Éforos recebeu uma boa quantia em dinheiro dos persas para enganar o Leônidas, porque os Éforos eram que aconselhavam se deveriam ir para a guerra ou não. Como eles tinham tido a mão molhada pelos persas, eles acabaram enganando o Leônidas, e Leônidas ficou só com 300 soldados espartanos para enfrentar mais de 2.000 soldados persas. Como nós vimos, o exército persa ele era grandioso. Bom, para resumir, para ficar mais fácil para nós, depois a gente vai trocando ideias na sala virtual. Durante 2-3 dias, os espartanos conseguiram retardar o avanço dos persas, embora estivessem em menor número. Então foi importante a Batalha dos Termópilas, embora os espartanos tenham sido derrotados, porque durante 3 dias eles barraram essa entrada dos persas no território e permitiram que os atenienses se preparassem. Porque aí os atenienses se retiram do território, vão para a ilha ali de Salamina, porque eles sabiam que no mar eles eram superiores aos persas. Eles utilizavam aqueles barcos chamados de triremes, que facilitavam a locomoção, e quando os persas avançaram, os atenienses já estavam preparados e conseguiram derrotá-los. Então nós temos uma primeira batalha, que é a Batalha de Salamina, Batalha de Maratona, perdão. É difícil, né, gente? Eu quero falar de maneira que fique fácil e não pese o vídeo, eu acabo falando muito rápido. A Batalha de Maratona, na qual os atenienses vencem os persas.
Depois a Batalha dos Termópilas, em que os persas vencem os espartanos. E a terceira batalha final das Guerras Médicas, que foi a Batalha de Salamina, na qual os atenienses vencem definitivamente o Império Persa. Aí surge a chamada hegemonia ateniense. Atenas se torna a cidade hegemônica mais poderosa da Grécia, que se une a outras cidades-estado próximas, formando a Liga de Delos. Porém, que era uma liga militar, de alianças políticas e tal. Só que isso vai incomodar profundamente Esparta. Pensa, uma cidade militarista, voltada para a arte da guerra, que se preparava para isso a vida toda, não vai aceitar essa hegemonia ateniense tão pura e simplesmente. E vão formar também a Liga do Peloponeso, com cidades-estado que apoiavam Esparta, e vão enfrentar Atenas numa guerra que ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, que durou cerca de 30 anos. Foram 30 anos em que eles estiveram nesse conflito, muitas perdas materiais, fora muita gente que morreu, e isso vai enfraquecer absurdamente o território grego. Os recursos vão se esgotando, inclusive, permitindo que eles deixem as suas fronteiras mais vulneráveis. Esparta ganha a hegemonia após 30 anos, ela vence a Guerra do Peloponeso, mas ela passa a ser vítima da perseguição de Tebas, uma outra cidade-estado grega, que forma uma liga com outras cidades, chamada Liga da Beócia, inaugurando novamente uma guerra interna contra Esparta, em busca da hegemonia, em busca do poder. Sempre a ambição que cega o ser humano, né? E aí a gente vê que por conta desses conflitos internos, no qual eles estavam envolvidos, nós temos o encerramento do período clássico e o início do período helenístico com a invasão da Macedônia. Com Filipe II, que era o rei da Macedônia na época, que aproveita essa vulnerabilidade, essa fraqueza dos territórios gregos que estão envolvidos em conflitos internos, e invade o território grego com o Império Macedônico, o exército macedônico ou macedônico, e dá continuidade à expansão territorial, que vai ser perpetuada pelo seu filho Alexandre o Grande, um dos maiores generais da história, que acaba morrendo muito cedo, que se não tivesse morrido talvez tivesse conquistado mais territórios ainda, mas traz uma característica importantíssima para esse chamado período helenístico. Helenístico em referência aos helenos, como eram conhecidos os gregos. A cultura helenística, porque Alexandre o Grande valorizava extremamente a cultura e a educação, e vai querer preservar a cultura clássica grega, e não só preserva a cultura grega, como vai aderir e agregar outras culturas orientais dos territórios que ele vai conquistando. E essa fusão, essa junção da cultura grega, cultura helenística, com as culturas orientais, vai dar origem a essa cultura helenística, como fica conhecida no período helenístico, tá? Esse é o básico, são as 10 principais que a gente precisa ter para podermos entender. Eu acredito que com os vídeos e vocês lendo o capítulo fique mais fácil. Aí assim a gente pode fazer exercícios. Eu trago algumas questões, vou colocar lá para vocês, para que a gente possa trabalhar melhor, questões dissertativas que caem no vestibular. Vocês têm alguns testes também no próprio material do SAS, mas eu acho que é interessante, né, a gente poder trabalhar dessa forma, tá? Eu vou desligar o vídeo e a gente vai tirando dúvidas. Eu acredito que tenha esclarecido pelo menos de maneira geral para vocês. Um beijo, tá, pessoal?